Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mili De Bruin. Já estava com saudade de trazer um bolo recheado aqui no canal. E hoje eu venho trazer um bolo que eu fiz para minha enteada. Eu coloquei o nome desse bolo de bolo improvável. Vocês vão saber por quê agora. Desde que eu comecei a fazer esse bolo, eu estava tendo muitos problemas. E agora, quando eu fui desenformar, para minha surpresa, o bolo estava desmoronando. Logo assim que eu tirei da forma, ele já começou a desmoronar. Recheio indo pro lado, massa indo pro outro. Eu fiquei sem reação, porque isso nunca tinha acontecido comigo. E naquele momento eu não sabia muito o que fazer. A minha sorte é que esse bolo seria com a cobertura de ganache. E foi a primeira vez que eu fiz a ganache na minha vida. Então eu fiquei muito insegura, com medo de dar errado também, e esse bolo não dá certo. Mas Jamile, o que pode ter acontecido com o seu bolo? Todos sabem que eu não sou confeiteira profissional, né? Você que tá chegando aqui no canal, não sou confeiteira profissional. Eu tinha feito o meu recheio de chocolate, que ficou muito lindo, ficou no ponto certinho. Eu tomo muito cuidado com o ponto do recheio, justamente para não acontecer isso. Então eu desliguei o meu fogo e acrescentei chocolate em barra, chocolate picadinho. E quando eu acrescentei, era o chocolate ao leite. Quando eu acrescentei, começou a aparecer um monte de bolinha no meu recheio que estava perfeito. Então eu fiquei me perguntando o que foi que aconteceu. Eu costumo usar sempre chocolate meio amargo. Dessa vez eu troquei pelo chocolate ao leite e sempre fiz assim também, acrescentar o chocolate depois com o fogo desligado, e isso nunca tinha acontecido. Dei uma pesquisada mais ou menos no que eu poderia fazer e uma sugestão era bater um pouquinho no liquidificador. Acho que foi aí o meu erro. Bati no liquidificador e ele ficou um pouquinho mole. Porém, vocês puderam perceber no bolo que o mesmo recheio que estava em cima estava embaixo e a parte de cima não desmoronou. Então, eu desconfio que foi na hora que eu cortei a massa do bolo. O meu bolo era para ser 2 camadas só, uma de chocolate ao leite e a outra de chocolate branco. E o que foi que aconteceu? Na hora que eu estava montando o bolo, eu coloquei uma camada de massa, molhei, coloquei a metade do recheio de chocolate, outra camada de massa, molhei, coloquei a camada de recheio de chocolate branco, coloquei a última camada de massa, faltou colocar o restante do recheio de chocolate. Então eu teria que ter 4 massas e eu só tinha 3. Então eu tirei a última camada de massa, parti ao meio e a massa ficou muito fina. Eu desconfio que foi por isso que o meu bolo não aguentou. Como o recheio já estava um pouquinho mole, aí mesmo que desestruturou. Passei a minha primeira camada de ganache no bolo, levei para a geladeira e na primeira camada é óbvio que não ficou muito bom, né? Porque o recheio ainda estava escorrendo. A partir da terceira camada, que é essa que eu estou fazendo, já começou a ficar bem melhor. Comecei fazendo camadas bem finas e cada vez que eu passava a ganache no bolo, eu levava para a geladeira para deixar firmar. Eu poderia ter deixado a ganache firmar um pouquinho, mas eu estava tão ansiosa que eu não consegui. Aqui, gente, eu derreti mais chocolate para poder fazer a ganache. Só que eu fui mexer com a espátula que estava suja do recheio. O chocolate não derreteu de jeito nenhum. Então eu acabei perdendo aquele chocolate. Então uma dica que eu dou, mexa sempre o chocolate quando você for derreter com uma colher limpa. Deixe uma colher separada só para mexer o chocolate para não acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Eu derreti mais 200 gramas de chocolate blend e coloquei meia caixinha de creme de leite, 100 gramas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative todas as notificações, deixe o seu comentário se isso já aconteceu com você, deixe o seu like e compartilhe. E agora eu vou fazer mais uma camada de ganache no meu bolo. E a partir de agora, esse bolo vai começar a tomar forma. Confesso para vocês que quando eu vi o meu bolo desmoronando, eu parei de filmar. Eu não ia continuar filmando para colocar aqui no canal. Mas aí eu resolvi continuar gravando para mostrar para vocês todo o processo, para mostrar que sempre tem alguma solução. Se você não sabe a solução naquele momento, pesquise, procure, mas se isso acontecer com você, você já vai saber o que fazer. Outra dica que eu vou dar para você que está iniciando na confeitaria: tenha sempre ingredientes a mais caso alguma coisa dê errado no seu bolo. Por exemplo, tenha o chocolate em barra na sua casa e creme de leite a mais para você poder fazer a ganache, caso isso aconteça com você. Aqui eu estou utilizando cobertura fracionada da marca Mavalério. Você só vai precisar saber da proporção, da quantidade de creme de leite que você vai usar
para a quantidade de chocolate, mas isso é uma coisa fácil e aqui no YouTube tem bastante. Você pode procurar assistir vídeos assim para você aprender mais. Se vocês quiserem ver a receita do recheio de chocolate que eu fiz para esse bolo, mesmo que tenha dado errado, deixa aí nos comentários que eu vou trazer para vocês e vou dizer como que eu fiz, o que eu fiz, a quantidade dos ingredientes e o que deu errado para vocês evitarem fazer. O sabor desse recheio de chocolate, gente, é inexplicável. Fica muito bom. Eu só tive um probleminha que você não precisará ter com o seu, se você quiser fazer. Finalizei a ganache, não levei para geladeira porque eu queria ele mais molinho para eu poder fazer a decoração agora. Nem parece aquele bolo lá do início, né? Ainda não tá perfeito, mas está bem melhor do que estava. Coloquei o topo, vim com morangos partidos ao meio e sempre há uma dificuldade para eu colocar o topo, né? Tinha mais corações, mas aí eu tirei, achei que não seria necessário, já que tinha os morangos para decorar. Aí fui ajeitando cada um no seu lugar, onde eu achava melhor, e vim com o chocolate picadinho. Esse chocolate é aquele fracionado mesmo, de cobertura. Então eu fui ajeitando e de início eu ia deixar assim mesmo, só que eu resolvi colocar o acabamento, né, com chocolate mesmo na parte de baixo. Aí desci mais aquele coraçãozinho e depois eu decidi pegar mais chocolate picadinho e jogar em toda a lateral do bolo. Acho que assim ficou bem melhor. Eu decorei esse bolo no sábado de manhã. E esse bolo só foi partido no domingo à tarde. E ele estava intacto, perfeito, não vazou mais recheio. Na hora de partir foi tudo tranquilo. As camadas saíram bonitas, perfeitas. E eu só tenho a agradecer por esse conhecimento, por essa prova que eu passei, porque isso só me trouxe mais conhecimento ainda. Com este bolo eu aprendi que devemos estar sempre preparadas para o que pode acontecer, porque nem sempre vai dar certo, mas sempre vai ter uma solução. E o bolo, que era improvável, ficou assim, lindo, perfeito, maravilhoso. E o sabor então nem se fale. Que esse vídeo sirva de incentivo para você que está começando. Não desista, sempre haverá dificuldades, mas você vai vencer cada obstáculo que aparecer. Só não desista. E esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!